Olá, seja bem-vindo a mais um videocast aqui do Grupo Ideia. Hoje a gente está nesse evento tão importante que é o 27º Seminário de Mecanização e Produção de Cana-de-Açúcar. Aqui do meu lado está Douglas Rocha, da GCO. Primeiramente, obrigada por aceitar o Eu que convite. agradeço. Parabéns pela palestra. E Douglas, vamos já logo para a primeira pergunta. Você trouxe uma ideia forte. A adequação deixou de ser opcional e virou questão de sobrevivência financeira. O que mudou no setor que tornou esse assunto tão crítico agora? Nós a gente vem numa uma constante evolução de eletrônica, GPS, de tecnologias, agora trator autônomos, Sim. né. Uhum. Porém, tem algumas coisas que são conceituais. E é natural você ir substituindo pessoas, as informações com tecnologia, mas tem algo que está no campo, que muitas vezes é despercebido, e é um valor muito alto, muito caro, Sim. né. Então, por exemplo, quando você compra, você investe um exemplo, num trator e investe errado no implemento. Ou quando você investe num implemento e investe errado num trator. Isso já não deu aquele casamento, não deu aquela conexão. Então eu preciso saber onde eu vou atuar, né? Onde que é a usina que eu atuo, qual é o tipo de solo que eu tenho, declividade, umidade, tipo de pessoas, né? Tudo isso faz parte de uma questão que é conceito. Sim. A tecnologia, a modernidade do trator, pode não me resolver o problema. Se eu não conseguir enxergar, por exemplo, uma pressão errada num pneu, né? Uma questão de equilíbrio de pesos entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, Sim. né? A questão de possibilidades de eficiência, de questão de tempo, isso tudo contribui com melhor rendimento, menor consumo de combustível, impacta diretamente na, na operação, né, em Sim. termos de reais e valores. São valores muito significantes, né? Sim. E a ACO, através dos seus equipamentos, né, tanto Fendt, Valtra, Massey Ferguson e agora com a PTx, nós estamos trazendo ao mercado, a gente vem trabalhando com o mercado para entender essa tecnologia, porque se oferece muita tecnologia e muitas vezes não vem na mesma velocidade ou na mesma condição o treinamento, a informação, e acabam por não utilizar toda a tecnologia disponível, que Sim. foi adquirida, foi investido. Sim. Então isso é como se fosse um alerta, né? Uhum. Muitas vezes modificações erradas no equipamento, que até por boa intenção, mas altera-se a engenharia, altera-se toda uma estrutura, muitas vezes, do implemento, que acaba não te trazendo o melhor que você busca, não te traz o rendimento e ainda acaba causando quebras, paradas, ou até custos que saem muito além daquilo que é planejado. Sim, como você mesmo disse, pegando esse gancho, qual que é o erro mais comum que você vê na hora da compra de um trator ou de um É implemento? de não conhecer, por exemplo, a relação peso-potência. Uhum. O trator tem uma potência e cada potência tem um peso, né? E muitas vezes eu quero economizar numa capacidade de potência menor, ele naturalmente tem um peso menor e eu coloco uma sobrecarga. Sim. Além de ele não contribuir, não entregar ou ele ter deficiência, ele aumenta o risco na operação, Sim. né? Que acaba num lugar com declive Uhum. ou molhado, acaba trazendo muitas possibilidades de não ter o equilíbrio ali necessário, a segurança necessária. Então isso precisa ver. Então a dica que foi feita ali, de uma forma bastante simples, Sim. bastante rústica, você já não está às cegas. Você não está às escuras, você já começa a traçar alguns números, alguns questionamentos, algumas contas, opa, isso aqui é isso que vai dar, ou vai passar muito, ó, isso aqui não está chegando. Uhum. Então a pessoa já toma uma decisão antes, Sim. né, de
de decidir por uma compra ou, né, uma Sim. escolha errada. E existe uma tendência de olhar só para o preço, né? Preço. Como que você convence um gestor a enxergar o custo total da operação, ao invés de olhar o valor somente? Aquele preço inicial, ele se auto vai pagando, Sim, se você, por exemplo, comprou um pneu de alta tecnologia, ou você trabalha ele de uma forma mais adequada, talvez mais murcho, ele tem maior capacidade trativa, né, de tracionar, um motor que tem um torque melhor, uma potência melhor, você acaba por economizar. uhum, Então esse preço a mais inicial, ele se paga durante a vida, ou não precisa nem ser durante a vida, né? Não diria no médio espaço de tempo, ele sim, se paga. Por exemplo, quando eu equilibrei os tratores, o volume de trator que eu tenho, a economia de diesel é tão significante que no final da safra eu ganho um trator, sim, entendeu? Eu ganho um trator novo, zerinho, uhum, só de economizar, sim, tá? Então, isso os profissionais da área, eles precisam estar observando isso aí. Aquele mais caro inicial, no ciclo, ele não é mais caro. sim, é o que vai valer a pena no Dilui. final. É. Bom, a regulagem dos implementos pode fazer a mesma máquina ter performances completamente Perfeito. diferentes. Na prática, o que que muda em consumo de diesel e em custo quando um implemento está bem ajustado versus mal ajustado? O custo é exponencial. Se o consumo é exponencial, porque muitas vezes a pessoa mexe no implemento, ele altera as características do implemento, ele quer trazer uma melhor porosidade do solo, tirar a compactação, só que não é só isso, Aham, né? Qual é a umidade do solo? E se tiver muito seco? Aumenta os esforços. sim, Aumentou os esforços, aumenta o consumo. sim, Aumentou os esforços, aumenta a, a transmissão, ela pode não aguentar, a vida útil pode de ser diminuída. Eu sim, estou falando aqui de coisas bastante práticas, um sim, braço de um trator, ou onde vai acoplamento, na própria estrutura do implemento, haste que quebram, né, resultados que não aparecem. Então, eu preciso primeiro entender o implemento, saber o que eu preciso fazer. Para entender o implemento, eu preciso entender meu solo, a minha área, né, as condições que eu vou trabalhar, saber o pessoal que eu trabalho, né, aí você acaba definindo ou pelo trator e define pelo implemento que eu tenho, ou define o implemento pela a máquina que eu já tenho. Isso é importante saber do que comprar assim às cegas. sim. E para finalizar, para quem está pensando em rever, né, o parque de máquinas, qual é o primeiro ajuste? O mais simples e imediato que já traz um resultado visível no custo? A relação peso-potência. Uhum, As tecnologias que muitas já estão na mãos deles, né, tem entender o motor que tenha uma economia rápida, porque isso impacta até no abatimento do valor total. Uma transmissão que hoje você tem aí as CVTs, que é uma transmissão automática, né? Você não precisa mudar. E o trator, esses componentes, um exemplo, transmissão e trator e motor, ele acaba um conversando com o outro. Você programa o trator, uma relação de rotação, 1250, 1850. Eu configuro 8 km por hora e não mexe mais. Deixa o trator fazer. E muitas vezes nós estamos habituados a querer acelerar, porque o barulho eu não estou conseguindo identificar, eu uhum, preciso, hoje não precisa. São tratores praticamente com baixo ruído, conforto, banco, todos os painéis, tudo isso fazem parte de um conjunto que vai te trazer. Isso faz parte do pacote que eu preciso adquirir, tá? E o preço que aparente, né, a gente quer abaixar, cara, você negocia, tá? sim, Sempre dá para você melhorar alguma coisa, mas a própria tecnologia, o próprio equipamento, quando bem utilizado, ele te traz essa diferença do custo baixo para o custo um pouquinho maior. sim. Douglas, muito obrigada, Eu que obrigada pela agradeço. participação aqui no evento. Espero que você tenha gostado. Muito, muito. Bom, então assista essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube ou pelas nossas redes sociais. E até a próxima.